Parabéns. Você nasceu no Egito Antigo, uau! Pirâmides imensas tocando o céu. Faraós sendo tratados como deuses. Pinturas coloridas, estátuas gigantes, rios sagrados e um pôr do sol que parece obra de arte. Uma civilização avançada, com escrita própria, medicina rudimentar, astronomia. Tudo isso soa magnífico nos livros de história. Mas calma. Você não vai ser o cara que inventa o calendário, nem o arquiteto da esfinge, nem o escriba que vai documentar a vida dos nobres em papiros dourados. Porque você não nasceu nobre, nem sacerdote, nem filho do faraó. Você nasceu como camponês, ou talvez até menos, um simples trabalhador de construção. E a sua vida? Bom, ela vai ser mais parecida com um castigo eterno do que com qualquer coisa que chamem de vida, infância. Nunca nem vi. Esqueça os brinquedos de barro, os jogos de tabuleiro e os ensaios de dança no templo. Sua infância acaba no momento em que você aprende a andar, ou antes. Aos 4, 5 anos de idade, você já está ajudando seus pais nas tarefas do campo ou da construção. Você aprende a distinguir o som do capataz chegando só de ouvir o rangido do calçado de couro. Aprende que um erro custa uma surra, que o tempo de descanso é contado em respirações e que a vida é basicamente sobreviver ao dia de hoje. Aos 10, seus músculos já doem, sua pele já queima sob o sol, seus pés têm calos de andar descalço sobre pedra quente. E você já sabe o que ninguém te contou. Se não empurrar, puxar ou carregar, você apanha. Simples assim. Trabalho nas pirâmides. O que ninguém quer lembrar. Aquela pirâmide linda de Gizé que milhões visitam hoje. Foi feita por gente como você, com ferramentas de pedra, troncos de madeira e muita força física. Nada de guindaste. Nada de cálculo estrutural moderno. Era tudo na base do esforço bruto e, às vezes, no grito. O calor passa de 40 graus. A areia entra nos olhos, na boca, nas roupas. E os blocos de pedra... Bom, cada um pode pesar de 1 a 15 toneladas. Sim, toneladas. E eles são empurrados por gente como você. Todos os dias, durante anos. As obras duram décadas. Isso mesmo, décadas. Você nasce trabalhando nela e pode morrer antes que fique pronta. E ninguém vai saber que você existiu. Recompensa? Pão velho, cebola crua e cerveja aguada. Você se mata de trabalhar. E o que recebe? Um pão rústico duro como pedra, uma cebola pequena e uma cerveja fraca, feita mais para alimentar do que embriagar. Era chamada de reket e era mais espessa que líquida, tipo uma sopa de pão fermentado. O pior, às vezes nem isso vem. Se a colheita foi ruim, se o transporte atrasou ou se você se machucou, azar o seu. A vida tem prazo curto. E o fim não é bonito. A expectativa de vida no Egito Antigo girava em torno dos 30 a 40 anos, e isso se você não morresse antes por desnutrição, infecção, insolação ou acidente nas obras. Sistema de saneamento? Não existia. A água do Nilo era usada para tudo: beber, lavar, descarregar excrementos. E isso sem filtro, sem fervura, sem nada. Não é à toa que doenças como disenteria e parasitas intestinais eram comuns. Você morre cedo. E morre pobre. Sem sarcófago, sem tumba de pedra, sem rituais elaborados. Você é enrolado em panos simples e enterrado na areia, como se fosse parte do próprio chão que você tanto carregou. Seu nome desaparece na poeira da história. Quer melhorar de vida? Boa sorte. Ah, mas e se eu me tornar um soldado? Subir na vida com honra? Tá bom. Agora você troca sol por lança. Trabalhar por matar. A glória de servir o faraó vem junto com a chance de morrer com uma flechada no peito ou de voltar para casa mutilado, se voltar. Então, quem sabe virar escriba, né? Eles tinham sombra, comida e respeito. Sim, é verdade. Mas para virar escriba você teria que ser alfabetizado. E para ser alfabetizado, sua família precisaria ter recursos. A maioria das pessoas nunca sequer viu um papiro de perto, quanto mais aprendeu a escrever nele. Seu pai é pedreiro. Seu avô era pedreiro. Você também será. Se tiver filhos, eles serão. A pirâmide é eterna. Sua linhagem de sofrimento também. O Egito
era um milagre, mas só para poucos. Sim, o Egito Antigo foi uma das civilizações mais impressionantes da história. Mas como toda civilização grandiosa, ela foi construída sobre os ombros e as costas dos esquecidos. As histórias contam sobre Ramsés, Cleópatra, Tutancâmon, sobre divindades com cabeça de animal, sobre rituais misteriosos, sobre beleza e poder. Mas e você? Você é só o número. O número de braços que empurraram o bloco de pedra número 3456. E no final, só resta o orgulho invisível. Mas talvez, só talvez, reste um tipo estranho de orgulho. Porque a pirâmide está lá, milhares de anos depois. Turistas tiram fotos, estudiosos tentam entender como foi feita. Astrônomos calculam o alinhamento com as estrelas. E você, mesmo anônimo, mesmo esquecido, é parte disso. Você não aparece no livro de história, mas sua marca tá na pedra. Seu suor tá misturado à argamassa, e seu esforço sustentou um império. Mas talvez você seja do tipo sonhador. Talvez pense, e se eu virar soldado? Pode ser. Você pode lutar por seu faraó em terras distantes, e aí, quem sabe, ganha uma promoção. Um pouco mais de comida, uma túnica nova, mas, honestamente, é uma troca ruim. Porque aí você troca o risco de ser esmagado por uma pedra pelo risco de ser atravessado por uma lança. Ou morrer de infecção numa ferida. Ou de disenteria num campo de batalha. Agora, se você for um verdadeiro milagre ambulante, inteligente, ágil, perspicaz, pode tentar virar escriba. Aprender a ler e escrever hieróglifos. Trabalhar na sombra, sentado, com papiro e tinta, registrando a história dos poderosos. A vida de escriba é um paraíso comparado à sua. Mas tem um detalhe. Seus pais precisariam ser ricos, ou ter conexões, ou vender a alma a 10 deuses. Spoiler, eles não têm nada disso. Então, aqui estamos, no Antigo Egito. Uma civilização incrível, admirada até hoje. Mas enquanto todo mundo olha para a pirâmide e pensa, nossa, que impressionante, ninguém lembra de você. O trabalhador anônimo, o empurrador de pedra, o carregador de barro, o soldado esquecido, o escravo do sol. Você fez parte da maior construção da história da humanidade. Mas seu nome? Sumiu com a areia. E mesmo assim, toda vez que alguém olha para uma pirâmide, mesmo sem saber, está vendo seu suor, sua dor, sua vida. Então ergue a cabeça, respira fundo e volta para o trabalho. Porque a próxima fileira de blocos ainda está esperando. Então ergue a cabeça, respira o ar seco do deserto e volta para o trabalho. Porque ainda falta muita pedra. Boa sorte, pedreiro do tempo. Você pode não ter entrado para a história, mas você a construiu com as próprias mãos.